Por volta do século V a.C., no início do questionamento de como a matéria era constituída, acreditava-se que a matéria era formada por apenas 4 elementos, sendo eles água, fogo, terra e ar. Na época, a falta de apoio científico dificultava o aprofundamento nos estudos. Mesmo sem embasamento científico, em aproximadamente no século IV a.C., o filósofo grego Leucipo obteve uma concepção sobre o comportamento dos elementos para formar as coisas. Racionalmente, Leucipo afirmou que se a matéria fosse dividida em várias partes, ela chegaria num tamanho no qual não poderia ser mais dividida, acreditando assim na existência de algo formador de toda a matéria que conhecemos, que foi chamado de átomo. Posteriormente, Demócrito, filósofo grego e discípulo de Leucipo, completou a ideia de seu mentor dizendo que os átomos variavam de forma conforme o elemento que se compunham. Era mais ou menos assim: se o átomo era de água, ele tinha um formato mais arredondado para poder se locomover melhor. Se o átomo era de terra, ele tinha um formato mais quadrado, que era mais firme e mais forte. Cerca de 20 séculos depois, Dalton, baseando-se na ideia do conceito grego e nas leis de conservação da massa e da composição definida, propôs a primeira teoria atômica como alicerce científico. A teoria atômica de Dalton consistia em: os átomos são partículas fundamentais que compõem tudo o que conhecemos. São indestrutíveis, indivisíveis e têm formato de uma esfera maciça semelhante a uma bola de bilhar. Não podem ser criados nem destruídos. Átomos do mesmo elemento são iguais, ou seja, da mesma massa, formato e propriedades. E diferentes elementos são constituídos por diferentes átomos. Outra coisa que Dalton falava também era: em reações químicas ocorrem apenas em reorganização dos átomos, há massas e as propriedades se mantêm. Mais tarde, por volta de 1890, uma concepção da existência das cargas negativas, o físico J.J. Thomson sugeriu uma nova teoria para o modelo atômico, onde sugeriu que o átomo poderia ser uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons encontram-se incrustados e neutralizavam este fluido positivo. Devido a essa definição, o modelo ficou conhecido como pudim de passas. Essa concepção sobre a existência de cargas negativas no átomo foi descoberta por J.J. Thomson a partir da experiência realizada por um físico britânico chamado William Crookes, que foi o primeiro a realizar o experimento do tubo de descarga de gás. O experimento de Crookes consiste em um tubo cilíndrico com uma bomba de sucção acoplada na lateral, que cria um vácuo no interior do cilindro, e com uma fonte de alta voltagem com o polo positivo conectado em um dos lados do tubo e o polo negativo no outro, o tubo é evacuado e o gás residual começa a emitir incandescência. A cor da luz depende do tipo do gás presente. Depois disso, a pressão diminui no interior do tubo e a luz que estava sendo emitida desaparece, e o eletrodo positivo, o ânodo, que estava conectado a uma extremidade, começa a emitir uma incandescência esverdeada. Com isso, Crookes mostrou que em baixas pressões alguma coisa atravessa o tubo do polo negativo, ou seja, o cátodo, em direção ao positivo, o ânodo. Isso foi associado a um raio, como um raio de luz, que foi denominado raio catódico. O raio catódico é composto realmente de fluxo de minúsculas partículas que atravessam o tubo em linhas retas. E cada vez que uma partícula individual bate na superfície de uma amostra de sulfeto de zinco, um flash de luz é emitido, criando assim uma sombra definida. Posteriormente, Thomson demonstrou que as partículas que eram emitidas do cátodo tinham cargas negativas, já que o raio era desviado se o tubo fosse passado entre placas de metais carregadas opostamente. Essas partículas foram denominadas de elétrons. Algum tempo depois, o cientista Ernest Rutherford provou com seus experimentos que os elétrons não estavam incrustados no núcleo, mas sim em órbitas voltadas nele. Posteriormente, o físico Bohr criou outro modelo
já que o de Rutherford apresentava algumas falhas. Bohr afirmou que os elétrons circulavam em órbitas circulares definidas e quantizadas. No entanto, o avanço da ciência e se embasando nas teorias de relatividade da teoria quântica, em aproximadamente 1915, o físico Arnold Sommerfeld afirmou que as órbitas dos elétrons não eram circulares, como afirmava Bohr, mas sim elípticas. Para isso, Sommerfeld se baseou na teoria de Einstein de que o espaço e tempo não são categorias plenas. Por exemplo, quanto mais rápido o movimento de um corpo, o tempo passará mais lentamente para o mesmo. Ele também afirmou que os níveis de energia eram divididos em subníveis, corrigindo assim o pressuposto de que, em órbitas circulares estacionárias, o elétron perderia velocidade e colidiria com o núcleo.